Pai do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 3, versículo de número 6, que diz: Então Pedro lhe disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nessa passagem, nós vamos falar sobre a cura de um homem, que era um mendigo, aleijado. E a palavra do Senhor diz que, um certo dia, Pedro estava subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, e nós vamos ver que os judeus, eles observavam a oração 3 vezes ao dia, de manhã às 9 horas, à tarde às 15 e à noite no pôr do sol. Então, nessa época, os judeus devotos e os gentios que criam em Deus iam frequentemente ao templo para orar. E Pedro e João, iam ao templo para o culto da oração da tarde, a hora nona, às 3 da tarde. Nós vamos ver que ali, um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa. Ali ele era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Essa porta Formosa, era a entrada do templo, não a da cidade. E uma das entradas, e era uma das entradas preferidas. Muitos passavam por ela a caminho da adoração. Então, um homem coxo, ele escolheu mendigar onde pudesse ser visto pela maioria das pessoas. E na religião judaica, dar dinheiro aos mendigos era uma atitude considerada louvável. Por isso o mendigo sabiamente se colocou onde as pessoas piedosas, a caminho da adoração no templo, pudessem vê-lo. E esse homem ali, ele vai estar e vai ali passar, vai ver Pedro e João, que iam entrando no pátio do templo. E ele vai pedir esmola a Pedro e a João. E Pedro e João olharam bem para ele, Então Pedro ele vai dizer para ele: Olha para nós. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa, e Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Então o homem coxo, ele pediu dinheiro, mas Pedro lhe deu algo muito melhor, a possibilidade de usar novamente as pernas para andar. Frequentemente pedimos a Deus para resolver problemas pequenos, mas Ele quer nos dar uma vida inteira, uma vida inteiramente nova, e a ajuda de que precisamos para resolver todos os nossos problemas. Quando pedimos ajuda a Deus, Ele pode dizer: Eu tenho algo muito melhor para você. Você pode pedir o que quiser a Deus, mas não fique surpreso quando Ele der o que você realmente precisa. Nós vamos observar aqui, nessa passagem, que esse homem, ele não precisava. Ele poderia achar que estava precisando de mais uma esmola. Mas o que ele estava precisando ali era de uma cura, de ter ali as suas pernas, movimentação restaurada, para poder realmente andar, para poder caminhar. E muitas das vezes o que nós achamos que nós precisamos não é o que Deus ele acha, não é o que Deus tem para nós. Porque muitas das vezes nós estamos querendo mais uma moeda, mas o Senhor ele quer curar as nossas pernas para que nós possamos andar e trabalhar.
E muitas das vezes, né, isso se torna uma escravidão. Escravidão é essa que a pessoa passa a vida toda, né, pedindo, dependendo, né, de alguém, e o Senhor ele está querendo trazer a cura e aquela pessoa está querendo e já acostumou viver na dependência, né, da, daquela ajuda ou na dependência daquilo que, né, a sustenta. E isso, muitas das vezes, é uma estratégia até do inimigo, porque o inimigo ele quer as pessoas dependentes dele, né? As pessoas presas e amarradas, como nós observamos muitas das vezes, tantas pessoas dependentes de ajudas, de benefícios, de coisas que não procuram uma porta de emprego. Muitas pessoas estão dependentes de auxílios, né? Que não têm mais vontade nem de trabalhar, não quer buscar uma porta, não quer buscar, né, não quer se levantar e se sustentar a sua casa. Então nós observamos que isso é um meio de escravização, da pessoa ser escravizada, e muitos hoje estão sendo escravizados, até mesmo pelo inimigo. E o que o Senhor tem, né, realmente, o que o Senhor tem é a cura. O que o Senhor quer é nos curar. E muitas das vezes a pessoa já se acostumou numa vida de escravidão. Muitas pessoas hoje estão trabalhando, tem até uma porta de emprego, mas vive como se fosse escravizado naquele lugar, acreditando que se aquela porta se fechar, se tentar uma outra outro ganho, vai passar fome, vai passar aperto, vai passar necessidade, aí fica escravo do trabalho. Às vezes está trabalhando, fazendo serviço até de 3, 4, 5 pessoas e vive uma escravidão e não sai, não procura, tem medo. Então que o Senhor nesse dia ele venha te libertar em nome de Jesus. Quando ele disse ali, levanta e anda, eu declaro agora em nome de Jesus que você levante, tome uma decisão, se posicione e ande e avance. Porque o Senhor não nos fez para sermos escravos, viver na dependência do homem, viver na dependência de alguém que todo dia vai ter que te pegar e te colocar como esse homem na porta do templo para pedir esmola. Todo dia alguém precisava carregar e colocar ele lá. E com certeza ele não usufruía do dinheiro que ele mesmo recebia como esmola. Aquilo com certeza era algo que não rendia. Aquilo não era algo que era prazeroso, mas com certeza alimentava muitos. Entenda que o Senhor ele não quer que nós venhamos viver como escravos. Nós não somos dependentes de um sistema humano. Nós dependemos do Senhor, que é dono do ouro e da prata. O Senhor que conhece e sabe de todas as coisas. Então, aquele homem, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro vai chegar para ele e vai dizer em nome de Jesus Cristo. Né? Isso significa agir pela autoridade de Jesus Cristo. Né? Os apóstolos ministravam cura pelo poder do Espírito Santo e não por seu próprio poder. Pedro ali ele não falou em meu nome, não, ele disse em nome de Jesus Cristo. Ele diz, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou a você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Nós vamos ver que ali o Senhor vai operar milagre na vida daquele homem. E aquele homem entusiasmado, no versículo 7 diz, segurando-o pela mão direita, ajudou e levantou-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio, no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E ali, nós vemos que quando todo o povo viu andar e louvar a Deus,
reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Então, em seu entusiasmo, aquele homem, que antes era coxo, começou a saltar e caminhar. Ele também louvou a Deus. Então, muitos ficaram impressionados com o poder de Deus. Não se esqueça de agradecer as pessoas que o ajudam, mas lembre-se também de louvar a Deus por seu cuidado e proteção. Então, aquele homem louva e exalta o nome santo do Senhor. Que você também nesse dia venha receber do Senhor e venha se levantar e venha se reerguer nesse momento, que os seus sonhos, projetos, que a sua vida, que essa escravidão que o inimigo está tentando te colocar, ou já até te colocou, de um relacionamento muitas das vezes abusivo, de uma vida, miserável, de uma vida onde não tem alegria, a paz do Espírito, que você venha se levantar nesse dia e venha receber a cura em nome de Jesus, venha receber a libertação em nome de Jesus. Aquele homem, ele estava escravizado, ele já estava naquela situação e ele não pediu cura, mas o Senhor, que sabe de tudo, muito mais, do que nós, ele tem para nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele sabia que aquele homem ele precisava de cura. O que você precisa hoje é ser curado, é ser liberto, é ser transformado para poder levantar, se reerguer e avançar. Que Deus, nesse dia, abra o teu entendimento, que o Espírito Santo de Deus abra o teu entendimento, que você receba essa palavra, e a sua vida mude. Porque o Senhor não te fez para ser escravo, escravo do medo, escravo de um sistema, escravo, muitas das vezes, até mesmo de uma porta de um emprego. Se a porta se fechar, tenha certeza que o Senhor ele pode abrir outra. Se todos estão dizendo que não vai dar certo, se o Senhor falar e já falou que vai dar certo, então você só tem que avançar. É isso que importa. E nesse dia, você se levante e que as pernas, tornozelos, sem a força que você não tem hoje, que o Espírito Santo de Deus ele te dê essa força para que você possa levantar e possa avançar. E assim, é o que nós vamos falar amanhã no próximo episódio, através de uma cura, daquele milagre que aconteceu. Pedro aproveitou essa oportunidade para falar de Jesus, para pregar a palavra do Senhor. Creio que também pode ser assim na sua vida. Veja na oportunidade, daquilo que Deus vai fazer na sua vida, aquilo que você está colocando diante do Senhor nessa hora. Creio que através desse milagre, através dessa mudança de vida, o Senhor ele vai operar, ele vai, através disso, você vai ter a oportunidade de testemunhar as maravilhas do Senhor. Então que você amanhã ouça o próximo episódio. Tenho certeza que continuará falando ao teu coração. Que Deus te abençoe. E se você sentir de compartilhar esse vídeo com alguém que esteja precisando ouvir essa palavra, que está escravizado, que está indeciso, que já acostumou em viver muitas das vezes miseravelmente, eu te convido a compartilhar e ajudar na pregação do Evangelho do Reino do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe nesse dia.